Olá, tudo bem? Eu estou aqui para te apresentar um programa chamado Triple W. Por que um nome em inglês? Porque vamos conversar com pessoas de todo o planeta a respeito de assuntos ligados a questões humanas. O que é Triple W? Triple W é extraído de 3 palavras em inglês, completadas por um verbo e reticências. What we want is, cujo significado é: o que nós queremos é. E o que nós queremos com esse programa mensal é reunir gente de pele escura e também gente de pele clara, para que, mediante fatos e atitudes, tragam esclarecimentos, arte, informação, diversão e contribuição para possibilidades novas. É o que queremos. O programa desse mês homenageia os irmãos Rebouças, Antônio e André Rebouças, pretos que deram uma grande contribuição ao Brasil do século XIX. Antônio e André Rebouças são considerados os primeiros pretos brasileiros a cursar uma universidade e os 2 maiores engenheiros do Brasil no século XIX. O pai deles, Antônio Pereira Rebouças, era advogado autodidata. Ele era filho de uma escrava alforriada e de um alfaiate português. Foi um dos poucos advogados pretos a ocupar um cargo relevante no período do Brasil Imperial. Atuou como conselheiro de Dom Pedro II. Claro que, pelo fato de serem pretos, pai e filhos sempre enfrentaram percalços de natureza burocrática e preconceituosa. Os irmãos, após concluírem a trajetória acadêmica na Europa, se especializaram na construção de estradas. Ao desembarcarem no Paraná, assumiram parte da responsabilidade de transformar uma província ainda em construção. Se a cidade de Curitiba é a capital do estado do Paraná, isso se deve ao empenho e perseverança dos 2 irmãos engenheiros nascidos em Cachoeira, na Bahia. O chafariz na Praça Zacarias, a estrada graciosa que estava sendo idealizada desde 1854 para ligar o Planalto ao litoral paranaense, teve como engenheiro-chefe Antônio Rebouças, que formulou o projeto do empreendimento. A ferrovia Paranaguá-Curitiba, considerada a maior obra da engenharia férrea nacional, e o Parque Nacional do Iguaçu são alguns dos legados dos engenheiros no estado. Em 1864, uma década depois da emancipação de São Paulo, eles também contribuíram com projetos para mudanças na região. No Rio de Janeiro, então capital do Império, André realizou várias obras que lhe deram projeção como engenheiro civil. Alguns exemplos: o plano de abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro durante a seca de 1870, a construção das docas da Alfândega e das docas Dom Pedro II. Como engenheiro militar, André Rebouças desenvolveu um torpedo utilizado com sucesso na Guerra do Paraguai. André permaneceu nessa atividade no Rio de Janeiro de 1866 até novembro de 1871, quando inesperadamente se demitiu. Após o falecimento do irmão Antônio, em 1874, aos 35 anos, vítima de febre tifoide, ele resolveu participar de movimentos na luta contra o trabalho escravo no Brasil. Ao lado de Machado de Assis, Cruz e Souza, José do Patrocínio, Luiz Gama, Joaquim Nabuco e Olavo Bilac, entre outros, foi um dos representantes da pequena classe média composta por pretos em ascensão no segundo reinado. E uma das vozes mais importantes a favor da abolição. Participou da fundação de algumas sociedades, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e a Sociedade Abolicionista, criadas com seus alunos da Escola Politécnica. Participou da Sociedade Central de Imigração, junto com o Visconde de Toné. Incentivou a carreira de Carlos Gomes, o autor da ópera O Guarani. Em 1883, após viagens aos Estados Unidos e Europa, ele volta resolvido a dar continuidade às campanhas contra a escravidão no Brasil, já animadas pelas manifestações de rua e pelos debates parlamentares. Ao participar do último baile do Império na Ilha Fiscal em 9 de novembro de 1889, quase às vésperas da proclamação da República, uma dama recusou seu convite para dançar. De olho naquela situação, Dom Pedro II
e imediatamente solicita à princesa Isabel que ela faça par com André Rebouças. A abolição assinada pela princesa Isabel em 1888 acirrou os ânimos dos grandes proprietários de terras. Veio então a queda do Império, culminando com o movimento militar de 15 de novembro de 1889 e a proclamação da República. Fiel ao imperador Dom Pedro II e ao regime monárquico, André embarcou juntamente com a família imperial com destino ao exílio na Europa. Inicialmente, ele permaneceu em Lisboa com intensa atividade como jornalista correspondente do The Times de Londres, mas logo transferiu-se para Cannes, na França, onde ficou até a morte de Dom Pedro II. Financeiramente arruinado, aceitou emprego em Luanda, na África, mas por pouco tempo. Mudou-se depois para Funchal, na Ilha da Madeira, em meados de 1893. Ele passou seus últimos 6 anos trabalhando pelo desenvolvimento de alguns países africanos. Seu precário estado de saúde e abatimento pelo exílio cercou de mistério a sua morte aos 60 anos. Na cidade de São Paulo, a Avenida Rebouças, originalmente chamada Doutor Rebouças, homenageia André Rebouças. O túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, é em memória a André Rebouças e Antônio Rebouças. Os irmãos Rebouças também são homenageados em Porto Alegre, Rua Engenheiro Antônio Rebouças. No Paraná, a cidade de Rebouças. Em Curitiba, o bairro Rebouças e Rua Engenheiro Rebouças. O navio-tanque da Transpetro foi batizado em 2014 com o nome de André Rebouças. Os irmãos Antônio e André Rebouças não só foram os primeiros engenheiros pretos do Brasil, como também estiveram entre os mais importantes do país na segunda metade do século XIX. Ela é uma estilista que se preocupa com o meio ambiente, por isso fabrica tintas para suas confecções com produtos não tóxicos. Tem projetos com mulheres da terceira idade. Confeccionou roupas para o Super Bonita, Mr. Brown e a Grande Família. Decorou palcos do Réveillon Carioca. Desenhou capas de discos. Escreveu livros sobre estampas e moda. São tantas coisas. Designer de moda, educadora e consultora especializada em etnias brasileiras. Vamos saber qual é a fonte de inspiração dessa moça e quem é, na real, Júlia Vidal. Vamos lá? Eu digo que eu sou bapaioca, né? Baiana, paraense, carioca. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, mas desde pequena eu estabeleci uma relação muito forte com Salvador, né? Sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Eu fazia balé clássico, isso era uma outra questão, porque eu também era a negra, né, no balé clássico, então depois, eu só percebi isso muito tempo depois, porque eu tinha que usar um pancake três cores mais escura, eu fazia parte do corpo de baile, eu fui perceber isso muito, já até meio adulta, de que, para mim, a base de pele, a base, né, era sempre uma cor mais clara que a nossa pele. Eu não compreendia que a base ela deveria ser da cor da minha pele, né? Eu não tinha essa compreensão. Para mim, a base era uma máscara que eu colocava e essa máscara era sempre mais clara. E eu acho que isso já é né, uma referência de como que a gente vai sendo atravessado pelo racismo, pelo branqueamento, né? Toda a questão da eugenia no Brasil, como que a gente vai sendo atravessado por isso e a gente não desenvolve um olhar crítico em relação a isso. E só quando, muito mais tarde, eu vou ter acesso a uma formação que foi na minha pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação em História da África no Brasil. Então, quando eu começo a ter acesso a outro tipo de educação, eu começo a questionar algumas coisas que eu vivia. Meus olhos brilhavam pelo que eu via em Salvador, pelas roupas, pelos turbantes,
pelo batuque, né? Pelo candomblé, enfim. Então, essa formação estética, ela foi me dada, né, pelas vivências que eu tinha em Salvador. E depois eu fui para uma faculdade de desenho industrial, fui para a Federal do Rio de Janeiro, e aí me formei em desenho industrial, mas até então eu não colocava a minha identidade em nada que eu fazia, né? Eu tive um grande momento de mudança sobre isso quando eu estava chegando no final da minha faculdade, e aí eu percebi que até então eu tinha feito tudo que a sociedade me pediu. Mas naquele momento eu pensei, Júlia, quem é a designer, sabe? Quem é a designer Júlia Vidal que está se formando e o que você vai fazer para o mundo, né? Eu sempre tive uma inquietação, uma pergunta do tipo, o que você vai dar? De que forma você vai contribuir, né? Então essa é uma pergunta muito norteadora para a minha trajetória, que eu sempre faço, continuo fazendo até hoje, né? De que forma você vai contribuir? E aí, quando eu me fiz essa pergunta, eu entendi que eu precisava trazer. Eu tinha uma ferramenta que era o design, e eu pensei de que forma eu vou modificar, de que forma eu vou contribuir para a minha sociedade. E aí eu fui lá para Salvador, né? Fui lá remotamente, né? A minha cabeça foi para lá e eu falei, não, tem alguma coisa que está lá que eu queria trazer para cá. E aí foi o meu primeiro momento onde eu comecei a mesclar esses mundos que antes não se tocavam. No final da minha graduação, o meu projeto se chamou O Africano que Existe em Nós Brasileiros, e eu apresentei um estudo sobre a simbologia das etnias que vieram da África para o Brasil e de que forma esses desenhos tinham significados. E eu propus, eu criei uma tipografia para ser usada em estamparia de roupa, né? Então, aí foi o meu princípio, né? O meu início de namoro com a moda, porque eu criei uma ferramenta de design pensando num trabalho de indústria têxtil, mas pensando que esses símbolos eles tinham significados, eles já traziam uma história que era contada através dos tecidos e que a indústria poderia, conhecendo essa história, ela poderia enriquecer os seus produtos com esses conhecimentos. Então, junto com a tipografia, eu fiz um livro que era um manual de aplicação da fonte e que vinha contando as histórias daquelas simbologias, né? Então esse foi o meu primeiro, né, a minha primeira contribuição, né, que é tornar acessível os símbolos de uma forma que todo mundo pudesse usar, porque o teclado, né, o computador, todo mundo pode usar, e aí isso pudesse ser aplicado em diferentes superfícies. Foi interessante que logo quando eu apresentei o trabalho, duas pessoas que estavam acompanhando me pediram para criar a roupa, né, para que eu fizesse uma roupa para elas. Então, logo de cara, existiu essa necessidade de implementar o que eu estava trazendo como proposta. Então, eu fiz uma camiseta, uma calça, enfim, para amigos, e apresentei isso na minha defesa, né, do TCC. E aí as pessoas que viram esse trabalho, elas começaram a me pedir as roupas. E eu falava, gente, eu não faço roupas. Eu não, né, enfim, eu não trabalho com isso. Eu só criei um instrumento para facilitar, etc. e tal. Mas as pessoas, assim, depois de um ano, as pessoas continuaram me pedindo a roupa. Até que eu fui convidada para um evento de ex-alunos e aí falaram, Júlia, faz aquela marca. Eu falei, gente, que marca? Com aquelas roupas que você criou a estampa. Aí, enfim, eu falei, tá bom, vou fazer aquela marca, aquela roupa. Então, eu criei a Balaco, que se chamou Balaco Moda Afro-Brasileira. E era uma forma que eu encontrei assim divertida de trazer, né, de apresentar essa nossa negritude no cotidiano, né? Então eu criei duas peças e alguns acessórios, levei para esse lugar e apresentei, foi lá em Santa Teresa, num hotel. E nesse lugar eu vendi tudo, saí com 8 encomendas e um convite que foi um dos convites mais bonitos que eu já recebi, que foi do jornalista Ricardo Beliel,
que é um fotógrafo que fazia um trabalho de registro Rio-Luanda. E ele queria apresentar a exposição Rio-Luanda com várias pessoas. E aí ele me convidou para apresentar no Largo da Prainha uma coleção. Só que eu trabalhava em agência de publicidade e eu tinha 8 encomendas para entregar. E aí eu pedi demissão e aí começou a minha trajetória na moda. Eu digo que a moda que me escolheu, não foi exatamente eu que escolhi a moda, né? Como a minha proposta sempre foi trabalhar com história, na verdade, né? Eu digo que eu sou uma contadora de histórias. Conto histórias através de livros, eu conto história através de tecidos, através de estampas, enfim, através de cursos. Então, eu senti a necessidade aí de ter uma formação específica, que foi a primeira formação que eu tive e que eu escolhi, de fato, essa formação, que foi essa pós-graduação que se chamava África-Brasil, Laços e Diferenças. Então, eu tive aula de musicalidade e expressão corporal. Foi uma aula que, por exemplo, eu me reconheci, eu dançando jongo, amassando café. Me fez sabe, eu comecei a chorar, porque eu falei, por que eu não aprendi isso quando eu era pequena? Né? Por que eu tive que ir até uma pós-graduação com 28 anos nessa época, né? 25, 28 anos, para entender, sabe? Para entender o meu corpo, para entender a minha expressão corporal, para entender o porquê que eu sambo para trás, que é uma coisa do paraense, é o samba do paraense, que meu pai traz isso, né? Porque é filho de uma paraense. Enfim, para trazer essas memórias afetivas que estão no nosso corpo, né? E é através do nosso corpo aí, enquanto corpo político, corpo território, corpo terreiro, a gente vai trazendo todas essas memórias que vão sendo materializadas, mas a gente precisa criar consciência, porque elas já estão dentro da gente, mas a gente precisa criar consciência. Essa minha relação com o palco, né, de pequena, de sempre conhecer o palco, conhecer como que a luz se projeta, a questão da distância, o movimento, isso me trouxe um conhecimento que intrinsecamente ele foi passado para as minhas peças. Então, quando eu crio uma peça, uma roupa, né, eu penso muito nesse corpo livre, né, no movimento em que a roupa vai fazer naquele corpo, né, na estética, no impacto próximo e no impacto à distância, né? Pensando nessa relação dessa projeção no palco. Então, foi muito interessante que uma das minhas primeiras clientes foi a Glória Bonfim, né? Que veio que conheceu esse meu trabalho de estudo das etnias africanas e me convidou para fazer o figurino e a capa do CD, né? Eu fiz a direção da capa do CD dela. Foi meu primeiro trabalho com figurino, foi o Santo e Orixá. E aí, depois disso, eu comecei, aí eu, enfim, não tenho ordem cronológica, mas hoje são mais de 45 figurinos, enfim, eu fiz o João Donato mais recentemente, né, no Rock in Rio. O João Donato foi homenageado no Rock in Rio e, enfim, é um cara que traz toda a referência do Acre, dos indígenas, né? O trabalho dele tem muito de cultura indígena. E eu fiz o figurino dele, fiz o Tecno Macumba da Rita Benedito, a gravação do DVD, né, a imagem do DVD, que foi o desdobramento do figurino dela para a banda. Então fiz a banda Os Cavaleiros de Aruanda, fiz vários figurinos. Há 10 anos que eu visto DJ Man. DJ Man tem uma carreira nacional e internacional, faz muito Réveillon de Copacabana, então fiz vários palcos do Réveillon de Copacabana, né? Que aí vai não só o figurino em si do artista, mas eu fiz os desenhos da projeção para o VJ, a direção em relação à cenografia, enfim, então o trabalho ele acaba porque é o design de superfície, né, que me dá uma bagagem para eu desenhar muitas coisas. Então, na televisão eu fiz a Thaís Araújo, já vesti algumas vezes no Super Bonita, fiz ela também vestindo no Mister Brown, enfim, fiz Grande Família, tem alguns programas de TV que eu fiz, desenhei figurino, e sempre os artistas que me procuram é sempre por uma questão da pesquisa que eu tenho, né? E por esse trabalho com a cultura
regional brasileira. Agora, essa é uma questão meio que intrínseca, que já é da família e tudo, de reaproveitar, né? Enfim, a alimentação, da gente comer integral, etc. E aí, quando eu comecei a produzir as roupas, eu ficava muito tensa com o resíduo do tecido, né? Então, eu comecei a guardar os diferentes tamanhos de resíduo e criar produtos e desenhar linhas de produtos de acessórios. Então, todos os meus acessórios, na verdade, são feitos a partir do resíduo da linha do vestuário. E então eu desenvolvi essa linha, que são os brincos, né? Que são peças, cada uma, né? São peças únicas. Então, elas são feitas todas a partir desses resíduos, que são os resíduos menores. Eu lancei uma linha mãe e filha, que eu fazia somente em maio, que eram os resíduos maiores, que eu guardava justamente para fazer o infantil, e muito desses acessórios. E esses acessórios, eles já acabaram sendo, foi uma linha que foi designada para um trabalho com mulheres de terceira idade, né? E aí você me pergunta por que mulheres de terceira idade, né? Então, sempre teve a questão das mais velhas, sempre teve uma questão minha de uma relação de escutar as histórias dessas pessoas mais velhas. Nessa linha também, que é a de resíduos, de reaproveitamento, eu também trago como uma possibilidade de trabalho para as mulheres que estão em licença maternidade. Então, eu vou pensando os momentos onde a mulher ela também está mais vulnerável, e que ela precisa de uma rentabilidade, ou ela precisa de uma produção, né? Ela precisa estar mais à vontade para fazer a sua produção, né? Então, com uma flexibilidade maior de tempo, né? Então, eu eu convidei, né, essas pessoas, naturalmente as coisas foram acontecendo, então eu dividi essa linha da produção de acessórios com mulheres de terceira idade ou mulheres em licença maternidade. Eu tenho mulheres de licença maternidade que depois de passarem, né, pela licença maternidade, produzirem os brincos, começaram a criar produtos delas, né, de resíduos, criaram suas próprias marcas e alçaram voo, sabe? Então, é um momento de transformação, né, desse profissional, dessa mulher, e eu acho que a moda ela vem ela é muito interessante nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu fiz uma coleção que aí já entrando, né, na questão indígena também, que ela é mais ampla do que simplesmente a questão do reaproveitamento de tecido, mas que vem na episteme, né, na forma de pensar indígena, de ser toda ecossustentada, né, da coleção, os figurinos. Eu busco fazer com que cada figurino ele se resolva por si só. Então, a gente não gere, na própria produção do figurino, tudo que está ali naquela produção seja aproveitado no próprio figurino. Então, eu tenho um figurino que é o figurino do disco interior da Mariana Leporassi, onde eu criei uma textura, né, de superposições a partir do retalho do tecido dela, do vestido dela. Eu tenho a linha, o figurino do DJ Man e depois do João Donato, que também vai trazer todos esses reaproveitamentos de tecido em formatos de pena. Então, eu tive, ao longo de um mês, mulheres que faziam grupos de encontro para produzir essas penas dessas coleções e depois também produzir as penas para os figurinos. Então, elas se encontravam, contavam suas histórias, tinha todo um momento de sociabilidade, elas costuravam, né, esses resíduos, né, transformavam em penas, e aí a gente ia trabalhando, transformando essas penas em cocares, transformando essas penas em vestes, né, que são referenciadas no manto Tupinambá. Enfim, então, o figurino do DJ Man traz também o reaproveitamento de escola de samba, de resíduos da escola de samba. Então, isso é uma coisa que sempre teve muito presente no meu trabalho.
né, da gente não gerar esse resíduo para o ambiente. E aí, junto com isso, veio uma pesquisa, porque a moda ela é muito poluente, né? A gente tem uma questão muito grave, que é o tingimento, né, dos tecidos, que eles geram, na verdade, eles vão para os rios e eles poluem as nossas águas. Então, eu comecei a desenvolver, junto com a Munduzi, que é uma empresa que vai trabalhar com com esses processos que são sustentáveis. E aí eu desenvolvi uma linha, a gente ficou 6 meses estudando, né, uma paleta de cor, então a gente desenvolveu uma linha que vai em cima do genipapo, da beterraba, do açafrão, do urucum e do barro vermelho. Esse processo, na verdade, é tudo muito natural. Eu acho que é aquilo como um rio, né? A gente vai seguindo o fluxo da vida e eu sempre me pergunto, né, de que forma eu posso contribuir. Então, eu vi um mercado crescer em termos de produção afro-brasileira, eu vi um mercado se aquecer, se inflar, e eu percebia que, primeiro, né, não existia muita conexão ainda com o indígena, né? Assim como eu me reconheci negra antes de me reconhecer indígena, né? A maior parte dos brasileiros também passa por esse processo. E esse processo é muito tardio. Tudo que eu crio é uma ponte, é uma conexão para a gente retornar a esse aspecto da nossa, né, do ser brasileiro enquanto ser integral, né, com toda a nossa riqueza. Então, eu comecei a perceber que, na verdade, assim como eu não tive acesso a uma formação que era decolonial, que trazia esses conhecimentos africanos e indígenas, que trazia todas essas tecnologias ancestrais, as outras pessoas, assim como eu, também não teriam acesso a isso. Então, comecei a me preocupar com essa questão aí desse legado, à medida que eu ia crescendo e me desenvolvendo, entender quem é que vem depois de mim vai conseguir encontrar esse material? E aí, nessa inquietação, eu já tinha aí uma pesquisa, né, que tinha sido feita na faculdade, que se ampliou na pós-graduação de História e que deu origem a um trabalho que se chamou O Africano que Existe em Nós Brasileiros, Design e Moda Afro-Brasileira. Eu juntei o design lá do começo da UFRJ com a parte de moda, que veio depois, que veio junto com a minha pós-graduação em História. E aí eu lancei o livro, eu já tinha mais de 2.500 downloads dessa minha pesquisa no site. Eu recebia muito e-mail de professor me perguntando, né, como que eu trabalho isso em sala de aula, como que eu faço eu acho que a moda ia ser uma superfície interessante para os meus alunos terem orgulho da sua beleza, etc. E tal. Você pode me ajudar? E aí eu vi nascer dentro de mim e via uma demanda, né, de mercado, que assim como lá quando eu comecei me demandaram que eu desenhasse aquelas roupas, começaram a me demandar que eu entrasse na educação, né? E aí eu tomei coragem, porque eu acho que é um caminho, foi bem difícil para mim esse caminho, e aí eu tomei coragem de lançar O Africano que Existe em Nós Brasileiros, que foi o meu primeiro livro, e esse livro nada mais era do que juntar essas pesquisas do design e da moda, entender que existia um público, né, ávido por isso, e que eu poderia contribuir, né, já que eu estava contribuindo ali nos e-mails. E criar uma independência também, né, de que as pessoas não precisassem falar comigo, as pessoas pudessem chegar num lugar e ter acesso a isso, né? Então, o livro foi publicado. A coisa interessante desse livro é que, com 3 meses, ele esgotou no mercado 1.500 cópias. A gente ainda estava fazendo, eu estava indo para Salvador para fazer o lançamento em Salvador, tinha feito Rio e São Paulo, e eu me deparei com esse, tipo, a gente não tem mais livro para vender, Júlia, o que a gente faz? E aí, no que a gente faz? A gente lançou o formato bolso, né? Que eu digo que ele, assim como a gente, né, ele tem uma roupinha também. Então, eu criei uma capa, né? Foi um projeto gráfico super bonito da Babilônia Editorial.
que a gente não tinha, a verdade é que a gente não tinha a verba para fazer o livro arte novamente. Então, a gente criou uma solução interessante. Esse foi o meu trabalho de tipografia da universidade, né? Então, essa base é uma base muito interessante para o professor trabalhar em sala de aula, né? Então, o que eu venho buscando hoje é instrumentalizar esse processo, né? De que a pessoa que quero trabalhar com essa moda, aonde que eu vou, o que eu procuro, eu quero, enfim, como que as leis podem ser implementadas na escola, que bibliografia a gente pode encontrar para o professor levar para a sala de aula e trabalhar com seu aluno, né? Então, esse foi um livro, né, que ele é simples, ele tem várias camadas de conhecimento, né? E aí ele tem, visualmente, ele é estético, né? Ele é muito bonito, então ele consegue chegar para várias pessoas que tenham diferentes níveis de informação, né? Então, a ideia inicial foi essa. Logo depois eu lancei o Quintal Étnico, que aí já foi uma demanda do mercado também, no sentido de que a editora, a gente tinha aquele boom de livros de colorir, né, que eram os jardins, o jardim secreto. E aí eu falei, eu não vou fazer mais um jardim, eu vou fazer um quintal, né? E aí lembrar muito das minhas memórias criadas em quintal e que tinha galinha, sabe? Eu queria trazer essas memórias de quintal. Então eu fiz o Quintal Étnico, e aí o Quintal ele vai trazer, é o primeiro livro que vai trazer, porque até então todos os livros de colorir, eles não faziam uma tradução para a cultura local. Eles simplesmente, né, pegavam lá a ilustração de outro país e jogavam, copiavam e colavam aqui, como é a nossa história colonizada, né? E as pessoas não desenvolveram um olhar crítico em relação a isso. Então eu falei, não, meu Quintal Étnico vai ter a história, vai ter o desenho, vai ter as atividades para a pessoa se relacionar com aquela cultura, com aquelas ilustrações, mas, ao mesmo tempo, vai ter também o texto, porque essas histórias precisam ser contadas. Então, veio o Quintal Étnico, e agora eu estou prestes, né, ao meu próximo lançamento. O Quintal Étnico eu fiz junto com o Rafael Nobre, que é um ilustrador fantástico também. Então, foram 4 mãos aí ilustrando, né? O texto é meu e as ilustrações são de nós dois. E aí veio agora o Cosmovisões versus Moda. Qual é a sua tendência? Contribuições e proposições para uma moda étnica e ética. E aí é falar de que moda é essa que a gente está produzindo no Brasil, que não pensa, que não se enriquece, que não conhece o seu território, as suas matérias-primas, que não é sustentável, que não se relaciona com o seu consumidor, né? Então, a gente vai beber nesse ecossistema, porque o indígena ele trabalha o tempo inteiro em coletividade, né? Ele trabalha numa relação de beleza, mas não no sentido de contemplação, e sim no sentido de ser e de existir e de conexão com o sagrado. A beleza é isso, vem nesse sentido. Então, o livro ele vai trazer, na verdade, eu sou organizadora do livro, eu assino um capítulo do livro, e aí a gente tem o Dilmar Curi junto, a gente tem a Aldeia Maracanã, ele foi feito todo junto com indígenas da Aldeia Maracanã e alguns outros, foram 7 etnias que fizeram parte dos bate-papos, a gente fez um seminário, e a partir desse seminário, que se chama Moda, Arte e Culturas Indígenas, a gente fez o resultado disso, né, esse livro, que vem trazer como que a moda, né, ele vem apresentar o mundo indígena e esse mundo da indústria, né, da cadeia de produção da moda, e como que eles podem se conectar e como que um pode modificar o outro, enriquecer o outro, né? Então, é muito nesse sentido, assim, meu caminho está vindo muito nesse sentido de como que a gente vive mediante as diferenças e a gente estabelece relações de respeito entre as diferenças. Eu quero que que as diferenças elas sejam vistas num processo de enriquecimento, de que o brasileiro ele consiga se reconhecer, né,
através da diferença e que a gente possa valorizar a diferença, né? A gente é único e a gente tem uma criatividade, uma forma de fazer e de recriar, né, as coisas, como que a diáspora se recriou, né, novas formas de ser e de se manifestar aqui nesse novo território. Enfim, isso só enriqueceu. A gente precisa se enriquecer, a gente precisa sair desse processo, né, do de fora para dentro, né? A gente precisa entender que a gente é um coletivo, né, que a gente precisa construir junto, né, esse novo momento. Eu queria muito ver esse mundo se articulando na interculturalidade, sabe? Onde essas várias culturas, essas várias formas de ser e de ver o mundo fossem respeitadas a partir da sua diferença e que pudessem conviver, que pudessem coexistir, né? Isso a gente está falando de redução de desigualdade, isso a gente está falando de fim de racismo, isso a gente está falando de enriquecimento, né, enquanto humanidade. Eu quero ver essa moda que nos represente, eu quero ver um curso que traga a história, que traga uma formação mais integral desse profissional de moda, né? Que traga uma formação de pessoas, né? Independente da profissão que você vai fazer, mas que a gente tenha os cursos, que a gente tenha livros que possam nos ajudar nesse processo de formação de pessoas, sabe? Então, eu venho trabalhando nesse sentido. O meu destino está me reservando um grande caminho aí que eu vejo em termos também da educação, né, de criar esses currículos, de trazer esses saberes à tona, esses protagonismos de especialistas indígenas e negros que já têm um trabalho muito grande, aí já de muito tempo, e que a gente precisa conhecer, a gente precisa escutar as histórias não contadas. Então, o que eu quero ver? Eu quero ver que essas histórias não contadas, que elas tenham seus protagonismos, que elas possam ser contadas. Seja ela através do que for, né? Independente de como for, mas que essas histórias sejam contadas e que essas vozes sejam ouvidas. Olha quem está conosco aqui no programa, o professor Natanael dos Santos, historiador, pesquisador, autor, escritor, ator, diretor artístico e palestrante. Desde 1983, desenvolve trabalhos no campo da historiografia africana com teses de mestrado e doutorado. Membro fundador e coordenador de pesquisas do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Unicamp, Universidade de Campinas. Membro atuante no Núcleo de Estudos Preconceito e Intolerância. Membro fundador do Nigéria, Núcleo de Estudos da África, na Universidade em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Colaborador da Associação da Liberdade Canto e Dança. Diretor da editora Baobá. Autor de livros didáticos como Coleção Africanidade e Acessibilidade para Todos, com dispositivo de tecnologia digital. Uma caneta falante para deficientes visuais e cognitivos e muito mais. Você sabia que em 1534 chega aqui no Brasil um navio. E esse navio veio lotado de negros. Negros de toda a natureza. E negros praticamente do continente africano inteiro. Mas esses negros desse navio ou dessa embarcação, em 1534, eles não vieram para ser escravos. Eles vieram para ser colonizadores, com um detalhe, com profissões definidas e variadas. Por exemplo, veio homens negros, africanos, especialista em agricultura. Veio também especialistas em madeiramento, construção de casas, casas de taipa. Veio homens também especialistas na mineração. Senhores da mineração como ninguém. Vieram também outras profissões.
Então, eles vieram para o Brasil para colonizar. O resultado foi tão fantástico e essa produção foi acima da média que resolveram, então, buscar negros para trabalhar de escravo. Já vieram com o título de escravo. Só que há um engano terrível nessa palavra escravo. Porque, na verdade, eles foram buscar homens negros, africanos, com profissões definidas, e eles foram escravizados. Eles foram escravizados para produção em massa e de graça aqui no Brasil. Mas não se esqueça que o primeiro navio foram homens livres. A história não conta isso para nós de jeito nenhum. E eu gosto então de falar assim para todos nós, das negras lembranças, quando o Brasil chegou com seus irmãos de sofrimento e dor. Levaram-nos ao mercado de escravo lavradio e eles eram escravos. Só não parecia pálido porque o negro não empalidece. Mas tiveram a bordo daquele horrendo e infernal comboio várias crises desentéricas. Por que Alá permite isto? Sério. Pois bem, e nós, os meus ancestrais, os nossos ancestrais, trabalharam e produziram e construíram um Brasil com toda a tecnologia do continente africano. Mas você não encontra esta fala no seu material didático, muito menos num filme. E na escola você não aprende o quanto o negro foi importante na colonização do Brasil. Só que eu não vim de livre e espontânea vontade, como os outros colonizadores que tiveram direito à terra, a emprego, a meieiro. Eu vim colonizar acorrentado. Eu vim colonizar debaixo de açoite. E quando termina o período da escravidão, o que me deram então? Uma liberdade sem eira e sem beira. Não tinha escola para filhos de ex-escravos. Não tinha emprego para ex-escravos. Não tinha nada para ex-escravos. E aí eu pergunto para você, quem somos nós? Olá, sou Jaqueline Mafra, sou jornalista formada pela USP e aí no Brasil fui estagiária no Grupo Bandeirantes e trabalhei em agência de comunicação corporativa e assessoria. Atualmente eu moro na Irlanda e sou graduanda num curso de marketing pela Independent College. Nasci e fui criada no Capão Redondo, aí em São Paulo, e o que eu mais quero é que jovens da periferia possam ter acesso à educação de qualidade e a oportunidades como as que eu tive. E você? O que você quer? Todos nós temos um dom. O único caminho para desenvolver nossa capacidade, adquirir conhecimento, interpretar fatos, ter opinião própria e evoluir, principalmente como ser humano, é através do estudo. Veja e reveja o programa, porque em cada visualização haverá uma nova descoberta. E por hoje é só. Agradecemos a sua atenção e até o próximo programa. E você? O que você quer? Até mais.